Olá pessoal, tudo bem? É com alegria que hoje nós iremos falar um pouco sobre alguns temas da sociologia para vocês do Colégio Militar, sede 2, Palmas, Tocantins. É interessante, pessoal, a temática que a gente já vem discutindo em sala de aula, né, falando sobre cidadania. Esse praticamente é o último capítulo do quarto bimestre e estamos aqui até para suprir uma dificuldade que tivemos até esse momento de Covid, né, essa coisa toda. E o roteiro, se não me falha a memória, o roteiro 11, ele precisa ser explicado algumas coisas para vocês, mesmo que a proposta metodológica do roteiro de estudo já lá define o conteúdo, o assunto onde você tem que fazer suas leituras e o exercício propriamente dito. Então hoje nós iremos falar com vocês sobre o poder e política e exercício e participação. Então essa relação entre poder e política é muito forte, pessoal. Às vezes a gente acha que poder é só o poder econômico, né? Nós já falamos em sala com vocês da segunda série dessa coisa do poder econômico e o poder político. O poder político está relacionado aí com o Estado, né, com os partidos, os movimentos sociais. O poder econômico, basicamente, é o poder das empresas, do mundo privado, né? Quer dizer, quer queira ou não, o mundo político é um mundo também coletivo. E aí a gente precisa afinar mais ou menos esses conceitos, que são conceitos importantes na sociologia, que é extremamente cobrado em vestibulares e concursos e outras coisas mais. Então, é através do exercício da política, do exercício do diálogo, do uso da palavra, da persuasão, né? Os seres humanos, pessoal, também se transforma a sua realidade. Então, um dos papéis da política, polis, é transformar a realidade, transformar a cidade em que vivemos. Então, a função do conteúdo de hoje é que vocês entendam como pode participar da transformação da realidade que vivemos. Só lembrando outros encontros nossos que discutimos essa questão da cidadania como uma mobilização da sociedade civil, a necessidade das pessoas se mobilizarem para construir direitos legítimos. Essa legitimidade ela é necessária numa sociedade como a nossa, que temos uma democracia, né, igual e de uma forma muito singular. Então, assim, os desprovidos de direitos e benefícios, eles estão relacionados com a sua atuação de forma coletiva. Quanto mais você não tem uma atuação coletiva, mais você se tornará desprovido desses direitos, mesmo que o Estado tenha uma obrigação de garantir. É necessário a mobilização da sociedade civil. Então, só podemos mudar a realidade, povo bonito, se for através de uma atuação de forma coletiva. Muito cuidado, porque algumas pessoas hoje marginalizaram essa palavra coletivo, né? É a organização das pessoas. A forma de se organizar é um outro momento, mas a gente precisa se organizar. Quando eu não tenho essa participação na vida coletiva, eu perdo os meus meios políticos. E aí, quando isso é perdido, algumas pessoas acham que o uso da força, né,
faz com que você ou readquira essa condição de ser respeitado, ou o povo é impedido de decidir. Então, olha como é interessante. Às vezes, nas ditaduras, o povo não participa do poder decisório. Tá claro para vocês? E aí, como é que o povo participa? Ele não pode participar só no dia da eleição. Ele precisa se organizar em grupos e comunidades menores na busca. Lembre, pessoal, que essa organização, às vezes, a gente até se organiza para o entretenimento. Quantas e quantas vezes antes da pandemia as pessoas se organizavam para passar o carnaval, ou então para ir para as praias no verão, sabe? Cada um faz o quê, né? Compreende? Isso é uma organização de entretenimento. A gente precisa se organizar a partir da construção desses movimentos sociais. Lembrando que movimento social é uma coisa muito mais ampla. As minorias estão dando exemplos aí da possibilidade de organização. E esse conceito de minoria bem ampliada, não só se restringindo à questão de gênero, mas todas as minorias, elas estão buscando essa mobilização social. Então, os movimentos sociais têm essa função. E aí, pessoal, eu resgato aqui Aristóteles, um pensador grego, que vai dizer que todo ser humano, né, ou melhor dizendo, o homem é um animal político. Ele usa da linguagem para poder interagir, sabe? Uma parcela da população brasileira acha que política está relacionado com corrupção. Eu não gosto de política, né? O que tem de gente que fala isso, né? Eu detesto isso. Isso só colabora para as pessoas que já estão no poder se perpetuarem a partir das suas gerações futuras, sabe? Quer dizer, o poder político vai sendo exercido por pessoas das mesmas famílias que vai detendo esse poder político. Isso é um problema. Por isso que nós estamos acostumados a ver sempre as mesmas pessoas ou pessoas com sobrenomes conhecidos no mundo da política, no mundo da política oficial. Então, nós não podemos aceitar essa condição. E aí, falando de poder, né, que é a temática desse roteiro 11, é justamente poder e política, exercício e participação. Então, eu preciso participar, eu não posso ficar omisso ao que está acontecendo com a realidade. Sabe, hoje o advento da pandemia mobilizou todo mundo, quer queira ou não. Ninguém está isento de uma mobilização. O ato de colocar máscara, o ato do afastamento social, tudo isso é mobilização. Triste, porque não é uma mobilização consciente, sabe? As pessoas estão com medo de morrer, não é? Quer dizer, isso, a grosso modo, é uma pedagogia muito perversa, não é? Então é isso. Falar de democracia é necessário também falar de poder. Logo, pessoal, o poder, o que seria poder? Eu tenho aqui em mãos um livro do Byung-Chul Han. O nome mais ou menos. Byung-Chul Han é um filósofo, sabe, sul-coreano, que hoje é vivo, fala sobre muitas coisas, fala sobre essa questão de mudança da realidade. Ele escreve vários textos sobre isso. Um outro é A Sociedade do Cansaço, né? Então é o seguinte, eu queria citar o Max Weber, que é um sociólogo, que ele vai dizer que o poder está relacionado com a
capacidade de mando. Eu preciso aprender que existe na relação de poder um que manda e um que obedece. Então, nesse sentido, o mando do indivíduo ou de um grupo social sobre determinada comunidade. Então, isso na prática, povo bonito, está relacionado com assim, tem uma pessoa que manda, né? Ou um grupo de pessoas, ou uma pessoa que representa um grupo de outras pessoas que tem o poder de decidir. Aí que está o problema. É necessária a democracia para que isso não seja um clube fechado que só essas pessoas mandam. O ruim é que se a gente olhar para o Congresso hoje, a gente observa um perfil, um corte econômico muito forte, e isso nos deixa preocupado, porque a participação, né, essa democracia representativa, que eu só escolho uma pessoa no dia da eleição e ela vai me representar. E aí, pessoal, essa questão aí da comunidade é muito forte, sabe? É preciso que a gente tenha esse entendimento. E aí, falando de poder, nós não podemos deixar de falar, né, do Max Weber, que vai dizer essa necessidade específica de que o poder está relacionado com a relação de mando, né? Essa relação de mando está efetivada aí no mundo da sociedade e aí não só numa comunidade, mas também num país, tá certo? Então, para a gente já caminhar para o fim, eu preciso falar um pouco sobre a questão do poder, que foi um outro autor, né, que vai falar, que é o Michel Foucault, né, que ele tem essas situações aí bem específicas, né, de que o poder ele é circular. Antes, na Idade Média, né, em outros períodos da história humana, o poder era definido por um lugar, né, o castelo, então era mais fácil você identificar. Hoje o poder é circular, o poder tem uma função de disciplinar as pessoas. O poder não está só na mão do Estado. O poder, porém, não é uma via de mão única, pessoal. Depende da legitimidade da dominação. O que seria isso na prática? É a legitimidade que vai definir essas relações de poder. Por exemplo, o poder da violência, em tese, ninguém aceita de bom grado a violência como uma coisa legítima. Então, na maioria das vezes, é a partir da normatização que é aceito aquilo como legitimidade. Então, a legitimidade da dominação é preciso que se reconheça e aceite essa dominação. E às vezes é a partir da construção de símbolos que eu vou aceitar o poder dessas pessoas e desses grupos que mandam em uma comunidade ou num país inteiro. Então é isso, é necessário um mínimo de interesse em obedecer à autoridade para que ela seja legítima, pessoal. Se porventura você reage, então vai existir esse conflito, sabe? Então o Foucault ele vai trabalhar sobre essas questões. Então ele vai dizer que o poder está em todas as relações sociais e não apenas no Estado. Está na relação social, na família, na escola, na religião, no mundo do trabalho, sabe? São relações de poder, que aí ele vai chamar de micropoder. Aí escreve um livro chamado A Microfísica do Poder. Logo, o poder está em todos os lugares.
não em um lugar como anteriormente a gente estava comentando. O poder é uma prática social, o povo bonito. Ele é construído nessas relações sociais, no sentido que é algo que se exerce e se atua a partir desse poder. E há sempre múltiplas resistências. Então, toda resistência ela é fruto da mobilização social. Se a gente está aqui só reclamando do preço da gasolina, das coisas difíceis que é viver hoje, como sempre teve coisas difíceis, não é isso? A gente não se mobiliza, né? A gente costuma a reclamar, virou entretenimento reclamar. A gente aceita de bom grado a linguagem descritiva dos meios de comunicação de massa, que também é uma ferramenta de poder. E aí a gente entra no momento final dessa nossa pequena explanação, que é como vai ser o depois, né? Como é que nós iremos resgatar um exercício de participação democrática? Então, participar de forma democrática é vocês que estão no colégio militar participando como protagonista de grupos, né, de jovens, onde aprende a ter responsabilidades, a desenvolver a cidadania. Então, nesse sentido, eu vejo uma luz no fim do túnel, sabe? Exercer com plenitude sua cidadania. Então, para hoje, vivermos em comunidade, é importante essa questão multicultural, a cidadania e entender o lugar de fala das pessoas. A gente precisa aprender a conviver com os outros. Então, eu queria deixar para vocês aí essas informações, essa pequena reflexão sobre a questão do poder e da política. Um beijo para vocês e a gente está retornando com certeza na próxima semana.